Programa Mulher Brasileira. Em Dia com a Saúde. Cada vez mais, a correria e a falta de tempo nos leva ao consumo de comidas prontas, congeladas, que facilitam nossa vida, mas em contrapartida, fazem mal à nossa saúde. Sabia disso? Sabe por quê? Como, quando, circunstâncias, sabe de tudo isso? Quanto mais rotineiro for o consumo das chamadas fast foods, maior o risco. E a gente vai saber disso agora, como é que ele afeta o funcionamento do cérebro, do corpo, segundo os nutricionistas, que recomendam que a ingestão desses alimentos seja bem restrita. A gente vai conversar agora sobre esse assunto para saber um pouco mais com a nutricionista do Instituto Doutores do Coração, Gleice Peixoto de Souza. Bom dia, doutora Gleice, bem-vinda ao programa Mulher Brasileira. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Alô? Oi. Oi. Bom dia, muito obrigada por atender nosso convite aqui para falar de um assunto importante que as pessoas, como eu digo sempre, tem coisas que a gente não presta atenção, mas faz um mal danado, no dia. Esse fast food aí é uma coisa que já virou quase que um reflexo das pessoas que trabalham nas ruas, e mesmo assim as pessoas que não trabalham fora de casa, que ficam dentro de casa, também tem um dinheiro sobrando, acabam aderindo. Doutora Gleice, de que forma o fast food ele prejudica a saúde? Realmente não tem exceção? Porque tem uma pesquisa aí de 2008 que especialistas afirmaram que ele contribui para doenças, além da obesidade infantil que a gente vê aí crescente no mundo inteiro, o Alzheimer também. Isso é verdade? Ela realmente é tão prejudicial? Ok, bom dia, Mônica. Eu que agradeço pela oportunidade. Realmente os fast foods em uso diário, ele prejudica sim. Deve ser um uso consciente, moderado desses fast foods, porque nós devemos considerar não apenas a praticidade dele, mas em relação ao valor nutricional desse alimento. E as desvantagens são muitas. Sim, em relação ao aumento da hipertensão, pelo uso de sal, do sódio, que são os alimentos ricos em sódio, e em relação também aos conservantes que são colocados, nesses próprios alimentos. Mesmo... Um deles é o glúten. Alô? Oi. Não, a senhora falou sobre conservantes, mesmo esses que a gente vai, por exemplo, numa cadeia de, por exemplo, de lanches, e eles vão servir, aqueles ali também contêm conservantes, aqueles sanduíches? Sim, todos eles mantêm conservantes, entre eles o glutamato monossódico, que é para realçar o sabor, do alimento. Porque fica bom mesmo, né? Pois mas no entanto eles podem prejudicar sim, inclusive o funcionamento do cérebro, por possuírem uma neurotoxina, que é uma toxina em grande quantidade, ela pode prejudicar, sim, o funcionamento do cérebro em uso diário, Então essas pessoas que normalmente, não tenho tempo de almoçar, não tenho tempo de jantar, estão trabalhando direto para produzir bastante, elas saem, vão nesses fast food, porque teve uma época que não vou aqui dar nomes, mas uma certa empresa de justamente fast food, ela garantiu que a alimentação dela, durante o mês, ela podia provar que era saudável. Os alimentos consumidos, os sanduíches, e a gente percebe, o gosto não mudou, óbvio, e eu acredito que as calorias também sejam dobradas e a fome continua a mesma quando a gente come, Sim, hoje a campanha já está sendo feita pela Anvisa já desde 2002, e algumas empresas já estão se rendendo, estão usando os alimentos light, com uma quantidade um pouco reduzida de sódio, ainda não é o ideal, mas ainda já estão iniciando esse processo. Então, o ideal é que realmente eles reduzam essa quantidade, dos alimentos que não tem tanta necessidade da adição de sódio e desses conservantes todos, E ainda dá um salzinho pra gente. Ainda para repor, Pra gente colocar lá. O ideal é assim, que se utilizar, uma vez na semana, e sempre adicionado uma salada, para tentar um equilíbrio diante de toda essa perda, que tem perda de vitaminas, e o colesterol também, a obesidade, até infantil, que as crianças hoje em dia
estão usando em excesso, né? Pela praticidade e acabam acarretando isso ao longo da vida. Perdem qualidade de vida, porque eu li uma matéria que eu fiquei espantada, crianças de 8 anos hipertensa, que a gente falava que era coisa para as pessoas falavam, né? Ah, não, isso é doença de velho, de idoso, é disso, é daquilo, mas crianças de 8 anos com hipertensão é de espantar, né? O consumo de do sódio, né, é preconizado em torno de 2.400 miligramas, que seria em torno de 2,4 gramas, né, de sódio, de sal. Por dia? E realmente as pessoas ultrapassam isso. Isso por dia? 2,4? Diário, normalmente o uso, né, tem sido em torno de 10 gramas. Então está sendo em excesso, né? E essas pessoas que gostam de sal, então, devem consumir muito mais do que isso, né? Muito mais, mais. Eu reparo quando a gente vai em restaurante, não é nem que a gente queira, mas aquele salzinho que eles dão, tem gente que parece que salpica a comida inteira com sal. E aí parece que não tem sabor se ela não botar aquilo ali, apesar da comida já ter o tempero dela natural, né? A gente tem que tentar utilizar esses temperos naturais, né? No caso, os temperos caseiros, os próprios temperos mesmo, mas de ervas aromáticas, para que não fique tão aproximado do sódio, né? Tão necessitado do sal. Por exemplo, esses temperos prontos que a gente normalmente compra para facilitar a vida da gente, eles também são prejudiciais, assim como os fast food? Eles fazem parte desse grupo também? Sim, de toda maneira, sim. Eles são prejudiciais e, inclusive, é recomendado que se utilize esses temperos caseiros, porque eles têm esses conservantes, né? Aqueles cubinhos, né, que facilitam. Ao glutamato monossódico, e que são prejudiciais em uso, sim. E o ideal para você ter uma ideia, esses macarrão instantâneo, né? Em relação ao sódio, tem 2.036 miligramas. Nossa. E o ideal por dia é chegar a menos de 2.400 miligramas. Olha, então comer um macarrão pré-pronto tem que ficar um mês de jejum. Fora que a retenção hídrica, né? Aumento da pressão arterial. Realmente tem um prejuízo, sim. Esses temperos prontos, então, são praticamente para não se utilizar mesmo, porque são prejudiciais, sim.